Ai, bom dia, gente, bom dia. Sejam bem-vindos. Escreve assim, ó, hoje é o melhor dia da minha vida. A Marinalva já escreveu, ó, hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje é o melhor dia da minha vida. Não é não? Hoje é o melhor dia da minha vida. Oi, Alice, tudo bem, minha irmã? Como é que você tá? Tudo jóia? Hoje é o melhor dia da minha vida. Escreve aí. Bora lá pro nosso devocional diário, hein? Sim ou não? Hoje é o melhor dia da minha vida. Bom dia, gente. Ô, Dulce, achou? Glória a Deus, né? Hoje é o melhor dia da minha vida. Por que, garoto, que hoje é o melhor dia da minha vida? Porque ontem já passou. E o amanhã não existe. Escreve então aí, hoje é o melhor dia da minha vida. Porque assim como eu penso, eu sinto, eu faço. Se aconteceu, amém, trabalhando bastante. Quando vier pro Brasil, passa aqui, Alphaville, aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Assim como eu penso, eu sinto, eu faço. Começou a doideira por aqui, Alice. Assim como eu penso, eu sinto, eu faço. Então, se aconteceu algo ruim logo nessa manhã, ou o computador travou, a live não entrou no YouTube, ou aconteceu alguma coisa, o que você tem que fazer? Lembrar disso aí, que hoje é o melhor dia da minha vida. Que não é o que aconteceu comigo que vai determinar o meu dia, é o que eu quero fazer. Assim você começa a governar. Então, o que acontece? Escreve aí, hoje é o melhor dia da minha vida. Pega o link da live, compartilha a live, chama as pessoas, né? Quem tá no TikTok, pula pro Instagram, @FabioGarufo1. E é sobre isso. Sintam-se amados. Nós estamos fazendo uma série de lives que nós estamos trazendo os milagres de Jesus. Só que os milagres de Jesus de uma forma diferente de como era a situação, qual é o comportamento das pessoas naquela época. Como que eram as pessoas naquela época? O que aconteceu? Então, verdade, né, Alice? Então, o que acontece? Quem estava comigo ontem percebeu uma live diferente. E ontem nós falamos do primeiro milagre de Jesus. E hoje nós vamos trazer a pesca milagrosa, que está em Lucas 5. E a gente vai começar agora. Então, eu preparei um roteiro para você. E eu estudei e trouxe um roteiro. Então, quem está no TikTok, vem pro Instagram, @FabioGarufo. Ô, Luzinete, vai lá, marca @FabioGarufo para as pessoas virem no TikTok pro Instagram. Às vezes bate 100 e poucas pessoas no TikTok e o meu maior conteúdo está no Instagram. Você entendeu, Elizabeth? Ah, tomara que seja o melhor dia. Não, você que define. Você que define como é que vai ser o seu dia. Aconteceu um monte de coisa errada aqui. Acordei bem mais cedo e preparei um monte de coisa, não deu certo. Mas isso não pode determinar. Tem 60 pessoas agora, 70 pessoas no TikTok. @FabioGarufo1, vem pro Instagram. Então o que acontece? Eu vou começar agora a nossa live, né? Eu quero que você pense nisso. Hoje é o melhor dia da minha vida. Que você fale isso. Hoje é o melhor dia da minha vida. Por quê? Porque o ontem já passou e o amanhã não existe. Consegue entender ou não? Você consegue entender? O ontem já passou e o amanhã não existe. Chega de enrolação, acho que deu para você entender isso aí. Oi, Juliana, tudo bem? Seja bem-vinda. Acho que deu para você entender. E agora nós vamos começar. Beleza? Bora lá então? Obrigado, Alice. Obrigado, irmã. Gente, sejam todos bem-vindos. Bom dia. Olá, Donais. Bom dia, gente. Ó, não consigo ficar falando com todo mundo, né? Porque eu preciso focar no conteúdo aqui, tá bom? Então, sejam bem-vindos, sintam-se amados.
Tem 91 pessoas no TikTok, o Instagram é @FabioGarofilm, pula pra cá. Sejam bem-vindos. E o tema da live hoje é: trabalhei a noite toda, e agora? Trabalhei a noite toda, e agora? Esse conteúdo é da nossa pesca milagrosa. E o que eu quero trazer para vocês, né? É muito bom poder estar aqui. E nesse nosso segundo encontro dessa live, que nós vamos falar hoje sobre a pesca milagrosa. Ontem nós falamos nas bodas de Canaã, o vinho acabou. O vinho não acabou durante a celebração. O vinho não acabou durante a celebração. Hoje o resultado simplesmente não veio. Homens experientes trabalharam a noite inteira. Ai, Senhor. Homens experientes trabalharam a noite toda. Fizeram aquilo que tinha que fazer. Usaram redes, usaram barcos, usaram suas forças, usaram suas experiências. E quando a noite terminou, ele não tinha nada para apresentar. Talvez seja essa uma das experiências mais difíceis da vida. Não é quando você não tentou. É quando você tentou e não aconteceu. A gente já tem um drive instalado aqui, quem tenta não consegue, então a gente nem tenta. Mas você que talvez não entenda isso, imagina você fazer algo esperando o resultado e não veio. Então você se dedicou no seu casamento, mas a conversa não melhorou, você trabalhou na empresa, mas o resultado não veio. Ô Rick, bom dia meu irmão, tudo bem? Você orientou sua equipe, mas as pessoas não responderam, você prospectou, enviou propostas, conversou com os clientes, mas as vendas não vieram. Você orou, insistiu e esperou, mas a rede voltou vazia. Existe um cansaço produzido pelo trabalho, mas existe um outro ainda mais profundo, produzido pelo trabalho sem o resultado. Vocês estão conseguindo entender ou não? O perigo não está apenas na rede vazia. O perigo está na interpretação que fazemos quando a rede está vazia. Vocês estão comigo ou não? A gente não está aqui para simplesmente ler a Bíblia. A gente está aqui para interpretar e trazer o comportamento para a nossa realidade. O que a gente faz quando isso acontece com a gente? Você está entendendo ou não? O perigo não está apenas na rede vazia. O perigo está na apresentação que fazemos, na interpretação que a gente faz quando a rede vem vazia. Porque uma noite sem resultado pode virar uma conclusão sobre uma vida inteira. Imagina só, a pessoa vai, faz, mas não pega o resultado. Uma meta não alcançada pode virar eu sou incompetente. Uma venda perdida pode virar eu não sirvo para vender. Uma conversa difícil pode virar meu casamento não tem jeito. Presta atenção. Uma equipe que falhou pode virar ninguém presta. Um projeto que não funcionou pode virar Deus me abandonou. Uma rede vazia. Mas uma rede vazia é um resultado de uma noite. Não é uma sentença sobre a sua história. A gente trabalha com venda, às vezes a pessoa recebe vários nãos, amém, enigma. Às vezes as pessoas recebem vários não, ela pega aquilo como uma rejeição. Então eu não sou aceito, isso não é pra mim. Aí a pessoa fica mal, entra numa depressão porque recebeu um não. E é por isso que eu falo pra vocês, eu treino minha filha menor, a Giovana, eu treino ela. A Giovana tem dia que é o dia do não. É o dia de frustrar, de decepcionar ela, sabia disso? Tem dia que é o dia de decepcionar a Giovana. Por quê? Porque se você dá tudo, a criança cresce sem ouvir um não. Aí quando de repente vai lá, arruma um namorado e recebe o primeiro não. Qual o pensamento que vem? Ai, fui rejeitada, vou tirar minha vida. É verdade. Sabe, gente? Então, você tem que treinar os seus filhos, você tem que treinar a sua mente para receber o não. A Alice, ela treina as pessoas para o caos. É maravilhoso o trabalho dela. Quem ainda não segue a Alice, segue a Alice. Alice Fuzileira. Tá lá nos Estados Unidos, Alice Fuzileira. Ela é brava demais, essa irmã, porque ela trabalha, ela treina a sua mente para o caos. E nós temos que fazer isso no dia a dia.
a gente tem que sempre estar um passo à frente do nosso inimigo. Quem que é o nosso maior inimigo? Quem que é o nosso inimigo espiritual? Então a gente tem que estar sempre um passo à frente. Ali se treina você para o caos da vida real no dia a dia. Eu posso treinar você para o caos, antes do caos, para você ter gestão das suas emoções e entender que a sua família, que o seu lar, que seus filhos, que o seu trabalho, você pode conseguir ter uma gestão melhor disso. Então, escreve no chat apenas uma palavra que representa qual é a área da sua vida que você está cansado de jogar a rede e não vir nada. É no relacionamento? É na empresa? É nas lideranças, nas vendas? Ou é na sua vida? Fica comigo até o final, porque hoje a gente vai ver 5 movimentos dessa live aqui. Presta atenção, se você ficar comigo, você vai falar, meu, caramba. Parar, ouvir, tentar novamente, reconhecer e seguir. Talvez você não precise de uma rede nova, talvez você precise impedir que a frustração da noite governe a sua resposta quando Jesus chega pela manhã. Ontem nós aprendemos 4 movimentos na bodas de Caná. A Ana Cícera falou sentimental. Gente, é muito bom quando vocês participam, sabia? E o algoritmo pega, aquela live está tendo bastante compartilhamento, está tendo bastante, as pessoas estão interagindo, estão digitando, estão tendo comentário, daí deixa eu pegar para mais pessoas, porque a live está boa. Eu particularmente nem compartilhei a live aqui no meu Instagram, peraí. É porque eu quero seguir com o conteúdo, sabe? Mas eu vou fazer isso aqui agora. Então vamos lá. Ontem nós aprendemos os 4 movimentos, né? Aprender, apresentar, encher e levar. O código do primeiro milagre foi qual? Qual foi o código do primeiro milagre ontem, Garuf? Quando os recursos acabam, a obediência ainda pode encher as talhas. Acaba o vinho, né? Maria, mãe de Jesus, falou assim, faça tudo o que ele mandar. Aleluia! Faça tudo o que ele mandar. Aí o que aconteceu? O milagre aconteceu. E agora, hoje nós saímos de uma festa e entramos num ambiente de trabalho de alguns pescadores. E essa live de hoje, foi tão difícil chegar até aqui. Foi tão difícil começar essa live. Quem estava comigo mais cedo aí viu. Foi bem difícil, mas nós conseguimos. Escreve aí sim, glória a Deus. Porque não era para eu estar aqui. Escreve aí, glória a Deus. Compartilhei com algumas pessoas aqui. Compartilhei com algumas pessoas aqui. Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas 5, Lucas capítulo 5. A gente vai ler do versículo 1 até o 11. Então fica comigo aqui. Se você não quer abrir sua Bíblia, quer ficar aqui comigo, fica, mas presta atenção, por favor. Ô Marta, seja bem-vindo. Presta atenção, tá bom? Respira fundo aí, E vamos junto, tá bom? Com a ajuda de Deus e aqui do Espírito Santo. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, e ele estava junto ao lago de Genesaré. Genesaré, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não conta para ninguém não. Mas nós vamos para Israel. Não conta para ninguém não. Nós vamos para Israel. E você vai comigo, Luzinete. Quem mais vai? Mas vamos lá. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as redes. Então vamos lá. Jesus estava ali, né? Pregando ali para algumas pessoas, para uma multidão no lago, e viu 2 barcos parados junto, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava no barco a multidão. Jesus estava usando o barco de palco. Jesus estava usando o barco de palco. Ou, de repente, de púlpito, do que você quiser imaginar, né? Então ele entrou no barco e falou, afasta um pouquinho. E aí, entrou no barco, e era de Simão, e pediu que afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava no barco a multidão.
E quando ele terminou de falar, disse a Simão, presta atenção, velejai para profundo e lançai a rede para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. Gente, só que isso não está no meu roteiro, mas eu quero que você entenda uma coisa. Simão não conhecia Jesus ainda não, tá? Foi a primeira vez que ele viu Jesus, ele não conhecia Jesus, tá bom? É importante você saber disso. Então, aqui mostra um coração ensinável. O cara tá de saco cheio, pescou a noite toda, tá cansado. Aí vem um cara, sobe no barco dele, usa o barco dele para pregar para algumas pessoas. E de repente ele falou assim, ó, a hora que ele acabou a pregação, assim, ó, vamos mais pro profundo e lança a rede. Aí ele falou, mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam do outro barco que vieram ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Você imagina só, a noite inteira, cansado, estressado, devendo imposto, ia perder a casa, estava sendo apertado, estava dando um BO. Talvez seja essa a sua situação hoje. Ferrado, endividado, cheio de conta para pagar, vão cortar a sua luz, a situação está complicada, vão tomar o seu carro, eu não sei o que você está passando. Só que existe uma coisa que aconteceu aqui muito poderosa, aconteceu uma obediência. Houve uma obediência. E logo após a obediência, a colheita foi tanta que encheram 2 barcos e os barcos estavam quase afundando. Agora vem comigo aqui. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Eu não sei. Talvez você pede, mas você não se sente merecedor. Você pede, aleluia. Talvez você pede da boca para fora. Não é não? Você pede, mas você não acessa. Talvez você é aquele tipo de pessoa, nossa, quem sou eu para ter isso? Até parece. Né? Aí o que acontece? Você vai criando coisas na sua cabeça que você vai sendo o quê? Não merecedor. Você olha e fala, até parece. Então volta aqui comigo, ó. Pois ele estava admirado, e todos que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando os seus barcos na terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Aleluia! Abandonaram tudo e o seguiram. Agora a gente vem para o nosso roteiro. Observe a sequência da narrativa. Uma multidão se aproxima de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Jesus vê 2 barcos junto à margem. Os pescadores já haviam saído deles e estavam levando as redes. Jesus entra no barco de Simão, pede que ele afaste um pouco da praia e ensina a multidão a partir daquele barco. Depois do ensino, Jesus fala diretamente com Simão. Ele orienta que o barco seja conduzido para águas profundas e que as redes sejam lançadas para a pesca. Ô Amir, você está aí, meu irmão? Simão apresenta a sua realidade. Deixa eu te confrontar agora. Quando foi, aleluia, quando é que você apresenta a sua realidade para Jesus? Quando é que você apresenta verdadeiramente a sua realidade para Jesus? Para de ficar apresentando a sua realidade para as pessoas. As pessoas escutam a sua realidade e muitas delas dão risada da sua cara. Muitas delas ficam felizes com a situação que você está. Presta atenção. Tá ruim o áudio, Alice? Obrigado. Então vamos lá.
Eles haviam trabalhado durante toda a noite e não tinham pescado nada. Mesmo assim, Simão decide agir com a base na palavra de Jesus. Tem gente que pede para Deus as coisas, Deus manda fazer o negócio, você não faz porque você não acredita. Você não acredita. Você não acredita. Mesmo assim, Simão decide agir com a base na palavra de Jesus. As redes cercam uma quantidade tão grande de peixe que começam a se romper. Seja bem-vindo, Kleber, tudo bem? Eles fazem sinal aos companheiros dos outros barcos. Os 2 barcos ficam tão cheios que começam a afundar. Quando Pedro percebe o que aconteceu, não comemora apenas o resultado, ele cai diante de Jesus. Aleluia! Ele cai diante de Jesus e reconhece a sua própria condição. Quando é que você vai reconhecer a sua própria condição? Jesus responde ao medo de Pedro e transforma a sua perspectiva de futuro. Depois de levantar dos barcos à margem, ele deixa tudo e segue Jesus. O Adriano, excepcional dia. O texto não termina com pescadores ricos. Presta atenção. O peixe não termina com os pescadores ricos exibindo a maior pesca da sua carreira. Termina com homens, aleluia, termina com homens deixando tudo para seguir aquele que revelou ser maior do que o resultado. Esse detalhe precisa governar toda a nossa live hoje, tá bom? O milagre não foi dado apenas para melhorar o faturamento da noite. O sinal revelou que Jesus era e reposicionou o chamado daqueles homens. Então, um contexto para você entender é que não eram amadores brincando de pescar. Não era amadores brincando de pescar. Ô Luzinete, pega o link do Instagram e manda em todos os grupos lá, por favor, filha. Lucas, pega a copy que tá lá no nosso grupo. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado, Alice, por essa força, viu? Lucas, presta atenção. Eles não eram amadores, gente. Eles não eram amadores. Escreve assim, não eram amadores. Lucas chama aquele lugar de lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia. A pesca não era apenas um passatempo para Simão, nem para Tiago e nem para João. Presta atenção. Era trabalho, sustento, era uma atividade econômica que envolvia famílias, pescarias, barcos, redes, processamento, comércio de peixe. O próprio texto mostra que eles trabalhavam em parceria e possuíam mais de um barco. Eles eram sócios. Também mostra que depois da noite de trabalho estavam lavando as redes. Isso significa que a jornada não terminava simplesmente porque nenhum peixe tinha sido capturado. Ainda tinha um trabalho de toda a manutenção. Gente, você sabe o que acontece no mar? Se você um carro, se você morar no litoral, o carro ele é corroído pela maré, pela maresia. Então tudo que você vai fazer, né, eu amo pescar em alto mar. Eu amo pescar, um dos meus esportes mais favoritos. Nossa, é maravilhoso. E aí depois que sai, você tem que lavar tudo, porque senão corrói. E presta atenção, existia um trabalho de manutenção. Agora, é legal você fazer um trabalho de manutenção quando você está aí todo feliz, cheio de coisa, né? O resultado veio e está maravilhoso, não é não? Agora o que acontece? Eles não estavam começando o expediente, eles estavam encerrando uma noite frustrante. Aqui nós precisamos evitar uma afirmação exagerada. Não podemos garantir que Pedro tivesse falido, endividado ou sem comida em casa. O texto, na palavra, se não afirma isso. Também não informa que aquela era a pior noite da vida deles. O que podemos afirmar é que homens experientes trabalharam a noite inteira e não obtiveram nenhum resultado. E existe um outro detalhe muito importante. Jesus entra exatamente no barco de Simão. Por que ele não entrou em outro barco? Porque ele poderia ter entrado em outro barco. Não, mas ele entrou exatamente no barco de Simão. Antes do barco carregar peixes, ele carregava a palavra. Antes de se tornar cenário do milagre, o instrumento profissional de Pedro se torna plataforma para Jesus ensinar.
Sabe, uma vez eu ouvi, não sei se foi o Pablo falando isso, assim, que a vida é uma estrada. E por essa estrada, se você for calado, para trás vai ficando um rastro de morte. Mas se você for falando, para trás vai ficando um rastro, e esse rastro é de vida. Agora você vem comigo aqui. Antes de encher o barco de Pedro, Jesus ocupou o barco de Pedro. Talvez você esteja pedindo que Jesus abençoe o seu negócio. Aleluia! Talvez você esteja pedindo que Jesus abençoe o seu negócio, a sua liderança, a sua profissão. Mas a pergunta anterior é: Jesus possui espaço dentro daquilo que você chama de seu? Presta atenção. Jesus possui espaço dentro daquilo que você chama de seu? Eu não estou dizendo que entregar o barco compra um milagre. Presta atenção. A graça não é negociação, tá bom, gente? Eu estou dizendo que a narrativa mostra que Jesus, utilizando o ambiente comum de trabalho para ensinar, revelar sua autoridade e chamar pessoas. Agora eu quero abrir um parênteses aqui que nem está no roteiro que eu preparei para você, que muitas vezes você não dá conta de parar 5 minutos da sua empresa para poder entregar uma palavra do Senhor. Você não tem 1 minuto para mandar uma mensagem para alguém e falar assim: olha, você é amado, você é amada. Sabe? Então, se você não faz isso, você está disposto realmente, ou você só quer pedir? Você só quer receber? Você só quer para você? Então vamos lá. O barco não era apenas um patrimônio. Naquele momento tornou-se o púlpito, cenário de milagre e o ponto de partida de um chamado. Aleluia! Agora a gente vai identificar a dor, tá bom? Trabalhamos a noite toda. A dor invisível, a dor visível da passagem é a ausência de resultado. Eles trabalham e nada pescaram. Mas quando uma pessoa se esforça sem obter resultado, surgem perguntas invisíveis. Será que eu perdi minha capacidade? Presta atenção, foca comigo aqui. Quem está no TikTok, vem para o Instagram, @FabioGarufi1. Será que eu perdi a minha capacidade? Será que eu escolhi errado a minha profissão? Será que todo o meu esforço foi inútil? Gente, não tem nada a ver com a história aqui, mas ontem, né, a gente está num apartamento novo. Aqui em Alphaville, daí a minha esposa ontem, aí eu tava furando os negócios para ela pendurar lá, ela falou assim: será que eu já não tô velha não para poder arrumar bonitinho o apartamento? Eu falei assim: para com isso, parece que velho o quê? Você tá com 45 anos, que olha a mente dela. Será que eu não tô velha para poder querer ficar arrumando, deixar bonitinho? Eu falei: ô louco, que isso? E aqui na palavra fala assim, ó: será que eu perdi minha capacidade? Será que eu escolhi a profissão errada? Será que todo o meu esforço foi inútil? Será que eu devo parar? Lembra, gente, no começo da live de hoje? Eu falei: nossa, eu desisto. Eu peguei vocês. Eu falei: eu desisto. Só que eu não completei a frase: eu desisto de desistir, porque muitas vezes dá vontade de desistir. Só que daí vem: eu desisto sim. Eu desisto sim. Inimigo das nossas almas, eu desisto de desistir, porque eu sei que a minha palavra, que o Senhor usa a minha palavra e ela tem poder para tocar o seu coração e fazer você mudar o seu pensamento. Porque se eu conseguir mudar o seu pensamento, eu consigo mudar o seu sentimento e eu consigo, através da palavra do Senhor, mudar a sua ação. Lembra que eu falei no começo? PSF. Assim como eu penso, eu sinto, eu faço. Se eu tiver pensamento ruim, eu vou ter sentimento ruim, eu vou ter ações ruins. Então, assim como eu penso, eu sinto, eu faço. Então, eu quero ter pensamentos bons. Eu preciso ter pensamentos bons. Presta atenção. O texto não diz que Pedro formou essas perguntas. Será que vale ainda a pena tentar? Aleluia! Será que vale a pena tentar? Pois isso nós vamos colocar a frase na nossa mente, mas podemos perguntar a nós mesmos. Presta atenção, o que acontece dentro de mim quando minha dedicação não produz o que eu esperava? Presta atenção, o que acontece dentro de mim? Gente, isso aqui não é uma live normal, não é só ler a palavra, aleluia, glória a Deus, alamanaia, não. É uma live onde a gente vai lá na Bíblia, extrai o texto e traz para a nossa realidade. Nós nos colocamos no lugar das pessoas.
O que acontece, presta atenção, o que acontece dentro de mim quando a minha dedicação não produz o que eu esperava? No seu dia a dia, o que acontece dentro de você quando você não tem o resultado que você espera? Muitas vezes nós nos frustramos porque nós colocamos expectativa nas pessoas. Expectativas naquilo que a pessoa falou que vai fazer, expectativa em uma pessoa, na outra pessoa, quando nós temos que colocar expectativa somente no Senhor. Então vamos lá. O que acontece dentro de mim quando a minha dedicação não produz o que eu esperava? Eu reviso o processo e ataco a minha identidade? Eu ouço uma nova orientação ou me fecho atrás da minha experiência? Eu peço ajuda ou escondo na rede vazia? Presta atenção. Eu peço ajuda ou escondo a rede vazia? Eu preservo as redes ou por raiva abandono aquilo que ainda, aleluia, será necessário amanhã? Respira fundo aí e presta atenção no que eu vou falar. A frustração não revela apenas o que o resultado faltou, ela revela quem assume o governo quando o resultado falta. Eu vou repetir. A frustração não revela apenas que o resultado faltou. Revela quem assume o governo quando o resultado falta. Quem assume o governo quando o resultado falta? Hein? Quem assume o governo? Existem pessoas que funcionam muito bem enquanto tudo está dando certo. Tá tudo bem, todo mundo bate nas suas costas. São educadas quando vendem, são pacientes quando recebem o reconhecimento, são generosas quando o caixa está cheio, são amorosas quando o outro responde. Mas quando a rede volta vazia, hein, fala para mim, aparece aquilo que o sucesso mantinha escondido. Irritação, vergonha, comparação, controle, desistência, acusação. A culpa é sua. A rede vazia não criou necessariamente todos esses padrões. Ela pode apenas ter retirado a cobertura que impedia que fossem vistos. Presta atenção. Agora a pergunta é para você. Quando o resultado não vem, qual que é a sua primeira resposta? Quando o resultado não vem, qual que é a sua primeira resposta? Culpar, controlar, desistir ou ouvir? Agora a gente vai ver os comportamentos que acontecem dentro do barco, tá bom? Jesus vê um barco vazio, como uma plataforma. Pedro poderia olhar para o barco e enxergar o quê? O fracasso da noite. Presta atenção que tudo é uma visão, uma questão de ótica. Como que você está vendo? Aleluia! Como que você está vendo? Jesus vê um barco vazio como plataforma. Pedro poderia olhar para o barco e enxergar um fracasso daquela noite. Jesus olha para o mesmo barco e encontra uma plataforma para ensinar. O objeto era o mesmo, o significado mudou conforme quem estava olhando. Aleluia! Isso confronta a nossa tendência de descartar tudo que foi associado a uma frustração. Aqui no condomínio, né? Olha que interessante. Aqui no condomínio, eu cheguei lá, a primeira vez que eu fui lá conversar com uma moça, e ela chegou e falou assim, espera um minutinho, por favor. E eu estava ali e eu comecei a esperar. As pessoas vinham, ela atendia as pessoas e eu sou morador aqui. E ela estava atendendo a pessoa de fora, eu fiquei esperando alguns minutos ali. Aí quando passou, eu falei para ela assim... Aí ela me deu aquilo que eu pedi, quando eu cheguei em casa, não estava funcionando. Aí eu voltei lá e falei assim, ó, eu quero falar uma coisa para você, tá bom? Como é que é seu nome? Ela falou o nome dela. Então, não tem nenhum problema eu esperar. Só que você só precisa direcionar aqui. Falei assim, ó, seu Fábio, espera só um minutinho que eu tô resolvendo um negócio aqui e já atendo o senhor. E não foi isso que aconteceu. Ela só pediu para eu esperar e foi resolvendo as coisas lá. Como ela estava com muita coisa na cabeça, ela acabou esquecendo de mim. Depois de um tempo ela me atendeu com um negócio que não estava funcionando como era para funcionar. Ou seja, eu esperei, não fui bem atendido. Quando peguei aquilo que eu precisava, quando eu cheguei em casa não estava funcionando. Depois eu voltei lá e falei para ela, ó,
Eu queria dizer que você é muito amada, que eu entendo a sua correria, que eu entendo aí, né, o seu dia a dia, mas eu gostaria de dar um conselho para você. Quando vier algum morador, algum condomínio aqui pedir alguma coisa, por mais que você esteja ocupada, você olha para a pessoa e fala para a pessoa assim, ó, só um minutinho que eu já vou atender o senhor, tá bom? E aí ela pegou aquilo, nossa, seu Fábio, muito obrigado, me perdoa, seu Fábio. Mostrou o quê? Coração ensinado, certo? Aí ontem eu tive que voltar lá para pegar um negócio lá, daí ela falou assim, nossa, lá vem seu Fábio. Eu falei, opa, como é que é? Quer dizer então que você, com essa fala sua, você está me dizendo que você associou a minha imagem como aquele cara que chamou a minha atenção? A minha proposta aquele dia para você não foi essa. A minha proposta para você foi mostrar para você, nossa, é verdade, seu Fábio. A partir de hoje eu vou olhar para o senhor com os olhos diferentes. Então eu não fui aquele cara que brigou, que xingou, que falou. Eu tive gestão das minhas emoções e conversei com ela. E aí ela entendeu. E aí volta aqui agora para o nosso conteúdo, porque uma experiência que não produz resultado esperado ainda pode ter ensinado alguma coisa. Uma empresa, presta atenção, o objeto era o mesmo. Jesus olhou o barco como... Quem assume o governo quando o resultado falha? Hoje você está aí? Ei, deixa eu te falar. Jesus olha para o mesmo barco e encontra uma plataforma. Pedro estava olhando o quê? Um fracasso de uma noite. O significado mudou conforme quem estava olhando. Isso confronta a nossa tendência de descartar tudo que for associado a uma frustração. Aí lembra da moça, nossa, lá vem seu Fábio de novo. Uma experiência que não produz resultado esperado pode ter ensinado alguma coisa. Uma empresa que atravessou uma crise, ainda que possui pessoas, conhecimento e relacionamentos importantes. Uma conversa que não resolveu tudo ainda pode ter revelado a verdade. Você está na madrugada aí, né, Alice? A minha filha está aí, é 5 horas de diferença, você está na madrugada aí, né? Uma proposta recusada ainda pode mostrar que onde a sua comunicação precisa melhorar. Não chame de inútil aquilo que Jesus ainda pode utilizar. Talvez você está falando, nossa, eu sou inútil, eu não sirvo para nada, eu isso, eu aquilo. O texto, ó, Pedro empresta o barco mesmo depois de uma noite cansativa. O texto não descreve Pedro reclamando e pedindo para afastar o barco da margem. Ele já havia trabalhado durante a noite. Mesmo assim, atende ao pedido de Jesus. Esse primeiro movimento parece pequeno. Jesus ainda não pede águas profundas. Pede apenas para o barco se afaste um pouco da terra. Existe uma sabedoria aqui. Grandes respostas podem começar com uma pequena disponibilidade. Presta atenção. Grandes respostas podem começar com uma pequena disponibilidade. Muita gente quer descobrir toda a vontade de Deus para os próximos 5 anos, mas resiste à orientação clara para hoje. Pedro não esconde a realidade. E o que acontece com a maioria das pessoas é o que? Esconder a realidade. Quando Jesus orienta uma nova tentativa, Simão não finge entusiasmo. Ele apresenta fatos. Olá, e tudo bem? Ele apresenta fatos. Houve esforço, houve uma noite inteira de trabalho, não houve pesca. A fé não exige negar a realidade. Alô, escolhidos! A fé não exige negar a realidade. Pedro pode dizer, não pescamos nada, mas mesmo assim, ele obedece. Deixa eu te falar uma coisa, a fé é não fingir que a rede está cheia, é reconhecer que ela está vazia e decidir de quem virá a próxima direção. Eu vou repetir, a fé não é fingir que a rede está cheia, fé é reconhecer que ela está vazia e decidir de quem virá a próxima direção. Existe gente chamando de fé aquilo que é a navegação. Não olha para os números, não reconhece o distanciamento no casamento, presta atenção. Não admite que a equipe perdeu confiança, não avalia o processo comercial.
Mas Pedro não disse que a noite foi excelente. Ele disse que não pescou nada. O que você está dizendo? Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Para de esconder, para de se maquiar. Seja sincero. Eu sempre falo isso. Sinceridade vem do grego sem-cera. Sem cera. Antigamente as pessoas usavam cera para fazer as máscaras. Então, quando você chegar, tire as máscaras. Tire as máscaras. Sabe? Tire as máscaras. Humanamente, Pedro possuía razões para confiar na sua experiência. Jesus havia trabalhado como artesão e mestre, não como pescador profissional. Vocês estão comigo aqui, sim ou não? Quem está comigo, digita 1. Humanamente, Pedro possuía razões para confiar na sua experiência. Entretanto, ele não permite que a sua experiência se transforme em arrogância fechada. Você conhece alguém que é arrogante? Experiência é uma ferramenta. Escreve assim, ferramenta. Quando ela se torna identidade intocável, deixa de orientar e começa a aprisionar. Quando ela se torna, experiência é uma ferramenta. Quando ela se torna identidade intocável, ela deixa de orientar e começa a aprisionar. O profissional maduro não joga fora a sua experiência, mas também não acredita que já sabe de tudo. Obrigado, viu? Obrigado, gratidão, gente. Ela consegue dizer, foi assim que sempre fizemos, e depois ela faz uma pergunta. Mas existe uma direção melhor do que essa no momento? Eles pedem ajuda, presta atenção. Quando a quantidade de peixe supera a capacidade de uma equipe, eles chamam os parceiros de outro barco. O milagre não elimina a necessidade da colaboração. Aleluia, presta atenção. O milagre, ele não anula a necessidade de colaboração. E receber abundância sem estrutura também pode produzir riscos. Talvez você está pedindo algo muito grande para o Senhor, só que você não tem a capacidade para aguentar. Talvez você está pedindo algo muito, muito além e você não tem capacidade para aguentar. Amém, irmão? Os barcos começam a afundar. Aquilo que foi resposta também precisa ser administrado. Ei, deixa eu te falar. Aquilo que foi resposta também precisa ser administrado. Aleluia! Quantas vezes você pede as coisas para o Senhor, Ele te entrega na sua mão, você não tem a capacidade de administrar e Ele vai embora. Alguém está comigo aí? Aquilo foi resposta também precisa ser administrado. Há pessoas preparadas para pedir abundância, mas despreparadas para pedir ajuda quando a abundância chega. A pessoa se sente o quê? Não. É impressionante. As pessoas pedem, quando elas recebem, elas parecem um pombo, estufa o peito assim e não pede ajuda para administrar. Quem não divide responsabilidade pode perder justamente aquilo que pediu para receber. Vocês estão comigo ainda aqui? Há pessoas preparadas para pedir abundância, mas despreparadas para pedir ajuda quando a abundância chega. Quem não divide responsabilidade pode perder justamente aquilo que pediu para receber. Eu quero fazer um outro parênteses aqui agora, que isso aqui não está no meu roteiro, mas eu vim agora para falar para vocês. É assim, existem pessoas que pedem um milagre para o Senhor. Só que elas são tão ansiosas, mas tão ansiosas, que quando elas recebem o milagre, elas esquecem daquele milagre e já começam a pedir outro. Vocês estão conseguindo entender? Existem gente que pede um milagre. Quando o milagre vem, ela não desfruta. Escreve assim, eu vou desfrutar. Aleluia, eu vou desfrutar. Porque você pede um milagre para o Senhor e muitas vezes Ele te dá um milagre, só que você é tão ansioso que você não consegue curtir o milagre. Você pega
e já fica querendo o outro e não desfruta daquele. Isso, Jana. A Jana escreveu, eu vou desfrutar. Escreve aí, eu vou desfrutar. Sabe, você precisa desfrutar do milagre que o Senhor está te dando. Muitas vezes você tem um lar de paz e você não fica feliz tendo um lar de paz. Você sabia que ter um lar de paz é um milagre? Porque olha o que eu pego aí com os mentorados de relacionamento. A pessoa não valoriza aquilo. E isso profetiza, Tati. Então vamos lá. Pedro não se apaixona pelo resultado. Quando Pedro vê a pesca, ele cai aos pés de Jesus. Sua primeira grande reação registrada não é calcular o lucro. Que bom que você está aí, Renilda. A Dulce aí, ó, 2 mentoradas aí, obrigado, viu? Ei, a sua primeira grande reação registrada não é calcular o lucro, é reconhecer quem está diante dele e reconhecer a si mesmo. O resultado revelou a autoridade de Jesus, e a presença de Jesus revelou a Pedro algo sobre a sua própria condição. Depois Jesus fala ao medo de Pedro. Oi, Radassa. Não o rejeita. Aleluia. Escreve assim. Ele não me rejeita. Ele não me rejeita. Ô Pedro, tudo bem? Ele não me rejeita. Ó que legal, o Pedro está aqui. Conheci o Pedro aqui na feirinha do condomínio. O Pedro tinha passado por uma noite muito ruim. E no outro dia ele estava aqui. E o Senhor me usou para entregar uma palavra para ele. Exatamente, Pedro. E o seu nome é Pedro, e a gente está falando de Pedro. E a gente está falando da pesca milagrosa. Só que antes de acontecer a pesca milagrosa, não existiu pesca. Houve frustração. Houve frustração. Aleluia. O resultado revelou a autoridade de Jesus. A presença de Jesus revelou a Pedro algo sobre a sua própria condição. Depois Jesus fala ao medo de Pedro. Não o rejeita. E aí eu pedi para você escrever, ele não me rejeita. Ele não diz, você é pecador demais para me seguir. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor não te julga. Aleluia, Ele não te julga. Com o Senhor o fardo é leve, o jugo é suave. Se nesse momento está pesado, se você está debaixo de julgamento, alguma coisa você tem que fazer. Você está no lugar errado, ouvindo as pessoas erradas. Aleluia! Manda live pro seu pai, ô Pedro. Ei! Jesus não rejeita Pedro. Ele não diz para Pedro assim, ó, você é pecador demais para me seguir. Presta atenção que Jesus transforma um pescador assustado em alguém chamado para uma nova missão. Agora nós vamos... Olá, Gil, obrigado. Agora nós vamos analisar os padrões invisíveis. Os padrões invisíveis naquele momento. Gente, todo dia, 6h37, a gente está aqui, tá? Todo dia, 6h37. Nós estamos fazendo uma série dos milagres de Jesus. Ontem nós falamos da água que se transformou em vinho. Hoje nós estamos na pesca milagrosa. E amanhã, quem não me segue, começa a me seguir. O meu Instagram o meu TikTok, o meu YouTube é Fábio Garuffi. Depois você vai lá e se inscreve lá. Agora vamos analisar agora os padrões invisíveis. Agora a gente vai usar a situação do texto como um espelho para os nossos comportamentos, ok? Compartilha a live, chama mais pessoas para estar aqui. Nós não estamos diagnosticando Pedro, tá? Estamos perguntando o que uma noite sem resultado desperta em nós. Se fosse com você, Cris. Estamos perguntando o que uma noite sem resultado desperta em nós. Transformar resultado em identidade. Tem muito vendedor que recebe não, pega aquilo como rejeição para ele. Eu não vendi, portanto não sirvo para vender. Meu projeto falhou, portanto sou um fracasso. Presta atenção.
Meu filho tomou uma decisão ruim, portanto falhei como pai ou mãe em tudo. Vocês estão comigo? Meu relacionamento atravessa uma crise, portanto, nunca existiu amor. Aleluia! Isso é confundir acontecimento com identidade. Crescer dói, né, Tati? O resultado precisa ser analisado, gente. Mas não possui autoridade para definir todo o valor de uma pessoa. Eu vou falar de novo para você entender. O resultado precisa ser analisado, mas ele não possui a autoridade para definir todo o valor de uma pessoa. Uma rede vazia informa que aquela pesca não produziu resultado. Ela não apaga todo o conhecimento do pescador. Vocês estão entendendo? Então nós analisamos o quê? Transformar resultado em identidade. O resultado que você está tendo não é a sua identidade. Escreve assim, não é a minha identidade. Presta atenção nisso. O resultado não é a identidade. Uma rede vazia informa que aquela pesca não produziu resultado. Ela não apaga todo o conhecimento do pescador. Se você tem uma empresa e você não está bem, não significa que você não é sobre você, é sobre a empresa. Padrão 2. Usar o cansaço como conselheiro. Presta atenção. Pedro estava encerrando uma noite de trabalho. O cansaço era real, mas o cansaço é uma condição que precisa ser cuidada, não uma voz que deve governar todas as decisões. Quando estamos esgotados, tudo parece definitivo. Uma dificuldade parece o fim. Aleluia! Uma conversa parece impossível. Uma recusa parece rejeição total. Uma correção parece preguiça. Não tome decisões permanentes para aliviar um cansaço temporário. Você entendeu ou não? Nunca tome decisões permanentes para aliviar um cansaço temporário. O cansaço é temporário. Então você não pode tomar uma decisão permanente. Às vezes uma briguinha com o seu cônjuge já quer tomar uma decisão permanente. Uma discussãozinha já quer separar. Isso não significa romantizar a exaustão. Talvez você precise descansar, reorganizar, delegar e buscar ajuda. Talvez você precise descansar. Olha só, olha que forte isso aqui. Meu filho estava no hospital, eu fiquei 37 dias com ele. Quando disse que precisava vir embora, ele disse que estava desistindo dele. Olha aqui, imagine uma mãe há 37 dias no hospital com o filho, a mãe precisando descansar um pouco. E quando a mãe fala que vai para casa, ele fala assim, você está desistindo de mim, né? O cansaço, ele é real. Mas o cansaço é uma condição que precisa ser cuidada, não uma voz que deve governar todas as decisões. E aí eu falei o que para você? Não tome decisões permanentes para aliviar o cansaço temporário. Isso não significa romantizar a exaustão. Talvez você precise descansar, reorganizar, delegar e buscar ajuda. Significa apenas que o esgotamento não deve escrever sozinho a conclusão da sua história. Aleluia! Padrão 3. Experiência transformada em resistência. Eu já tentei. Eu conheço esse mercado. Sempre fizemos isso. Essa pessoa nunca muda. Meu cliente não compra isso. Essas frases podem carregar fatos reais, mas também
podem se transformar em muralhas que impedem uma nova resposta. Sabedoria aprende com o passado. Rigidez usa o passado para impedir qualquer direção nova. Quarto padrão, isolamento. Quando a rede começa a romper, os pescadores chamam os parceiros. Existe gente perdendo casamento, saúde, empresa e chamado porque considera pedir ajuda. Uma demonstração de fraqueza. Alô, escolhidos, presta atenção nisso aqui. Aleluia! Existe gente perdendo casamento, saúde, empresa e chamado, porque considera pedir ajuda é uma demonstração de fraqueza. Existem muitos líderes religiosos perdendo o seu chamado porque não têm humildade de levantar a mão e pedir ajuda. O líder ele centraliza, o empresário esconde os números, o vendedor sofre sozinho e o casal protege a aparência. Depois todos se perguntam, por que o barco começou a afundar? Falta de humildade, gente. Pedir ajuda antes do rompimento não diminui a sua autoridade. Pode ser exatamente o que preservará a rede, nesse caso. Mas você pode levar para o seu casamento, para a sua empresa, para os seus negócios, para as suas vendas. Vocês estão comigo ainda aqui ou não? O padrão 5. Querer o resultado sem aceitar o chamado. Pedro percebeu que a maioria da pesca narrada em sua experiência. Pedro recebeu a maior pesca narrada da sua experiência e mesmo assim deixou tudo para seguir Jesus. O resultado não era o destino final, era parte de uma revelação maior. Existe gente querendo que Deus encha a rede apenas para continuar vivendo exatamente da mesma maneira. Vocês estão conseguindo entender ou não? Existe gente querendo que Deus encha a rede apenas para continuar vivendo exatamente da mesma maneira. Quer prosperidade sem propósito. Quer influência sem responsabilidade. Quer venda sem serviço. Liderança sem desenvolvimento de pessoas. Milagres sem transformação. Mas Jesus não apenas melhora a pesca de Pedro. Jesus define que a sua vida seria usada. Qual padrão confrontou mais você aqui? Qual padrão? Qual padrão? A identidade, o cansaço, a resistência, o isolamento ou o resultado sem propósito? Agora que nós já lemos, viramos de cabeça para baixo, estudamos tudo isso, agora a gente vai para uma aplicação na nossa vida real, tá bom? Nos relacionamentos e na família. A gente vai falar de 4 coisas aqui. Relacionamento, família, vamos falar de empresa, vamos falar de venda. Fica comigo aqui. Primeiro começamos com nos relacionamentos e na família. Talvez você tenha tentado conversar e a rede voltou vazia. Tentaram uma mudança durante alguns dias, mas os mesmos comportamentos retornaram. Quem aqui já teve uma conversa, a pessoa falou assim, não, eu vou mudar. E depois ela foi lá e voltou a fazer do mesmo jeito. Responde para mim. Presta atenção. Ô Thiago, tudo bem? Essa é uma série de lives que nós estamos tratando aqui. Os milagres de Jesus. Estamos entrando na cena, vendo o comportamento das pessoas. E nesse momento nós estamos numa aplicação da vida real. E aí eu faço uma pergunta. Nos relacionamentos e na família, talvez você tenha tentado conversar e a rede voltou vazia. Tentaram uma mudança durante alguns dias, mas os mesmos comportamentos retornaram. O perigo é transformar tentativas frustradas em sentenças. Ele nunca vai mudar.
ela nunca vai mudar. Ela é sempre assim. Ela sempre será assim. Não adianta mais conversar. Talvez a nova tentativa não seja repetir a mesma conversa no mesmo tom. Alô, escolhido! Oi, Almira, tudo bem? Como é que você tá? Ei, deixa eu te falar. Talvez a nova tentativa não seja repetir a mesma conversa com o mesmo tom. Talvez seja ouvir uma nova direção, conversar sem acusar, estabelecer limites claros, parar de usar o silêncio como punição. Eu vou repetir essa, tá bom? Usar o silêncio como punição. Oi, Joelma, bom dia. Quem é que usa o silêncio como punição? Meu Deus. Parar de usar o silêncio como punição. Pedir ajuda madura. Não estou dizendo que toda relação precisa continuar a qualquer custo e que os limites devem ser abandonados. Alô, Luzinete. Eu não estou dizendo que toda relação precisa continuar a qualquer custo ou que limites devem ser abandonados. Estou dizendo que já tentei, precisa ser examinado. Você tentou uma nova resposta ou apenas repetiu mais força com o mesmo padrão? Trazendo agora para as empresas. Trazendo agora É assim que fica a minha para as empresas, tá? Trazendo agora para as empresas. Vem comigo. Na Noite Sem Peixes precisa produzir análise, não teatro. E se as vendas caíram, olhe os números. Se o caixa apertou, reorganize as prioridades. Se o processo falhou, descubra qual é a etapa. Eu já usei o silêncio para evitar conflito maior. Então, se eu usou silêncio, eu continuo usando o silêncio. Se o caixa apertou, reorganize. Se o processo falhou, descubra em qual etapa. Se o mercado mudou, não transforme tradição em prisão. Mas cuidado para não usar a linguagem espiritual como desculpa para repetir um processo ruim. Vocês estão entendendo ou não? Pedro não recebeu apenas motivação para lançar a rede em qualquer lugar. Ele recebeu uma direção. A fé não elimina estratégia. Presta atenção, a fé não elimina estratégia, responsabilidade e aprendizado. Para você que tem empresa, presta atenção. Uma Noite Sem Peixes precisa produzir análise. Vai com Deus, Taninha. Se as vendas caírem, olhe os números. Se o caixa apertou, reorganize as prioridades. Se o processo falhou, descubra em qual etapa o processo falhou. Se o mercado mudou, não transforme tradição em prisão. Mas cuidado para não usar a linguagem espiritual como desculpa para repetir um processo ruim. Pedro, ele não recebeu apenas motivação para lançar a rede em qualquer lugar. Ele recebeu uma direção. A fé não elimina estratégia, responsabilidade e aprendizado. Na liderança, você que é um líder, quando a rede encheu, Pedro precisou de outra equipe. O líder que quer crescer precisa preparar pessoas antes que o crescimento chegue. Se todas as decisões dependem de você, a sua empresa não possui uma equipe. Ela possui pessoas esperando autorização. Você está conseguindo entender ou não? Nós estamos pegando a pesca milagrosa e trazendo para a nossa vida real, para a empresa, para o relacionamento, para o vendedor. Presta atenção. Esse conteúdo é poderoso e é gratuito. E por ser gratuito, muita gente não está nem aí. Mas olha, você tem que valorizar conteúdo gratuito também, viu? Se toda decisão dependesse de você, a sua empresa não possui uma equipe, ela possui pessoas esperando autorização. Se ninguém pode apontar que a rede está rompendo, você construiu uma cultura de medo. Exatamente o que acontece. Tem gente que está vendo um problema na empresa, mas não fala, porque se ela falar, aí ela vai ser o quê? Ela vai ser mandada, fica quieto, isso não é seu trabalho. Se pedir ajuda ameaça a sua identidade, você transformou a liderança em palco. Respira fundo para receber isso aqui, ó. O tamanho da oportunidade pode revelar o limite da estrutura
que você recusou a construir. Eu vou repetir. O tamanho da oportunidade pode revelar o limite da estrutura que você se recusou a construir. E agora a parte que eu mais amo, falando de vendas. O vendedor recebe alguns nãos, começa a prospectar menos. Como prospecta menos, conversa com menos pessoas. Como conversa com menos pessoas, vende menos. Como vende menos, acredita que perdeu a sua capacidade. A noite ruim se transforma em comportamento. E o comportamento cria outra coisa ruim. A noite ruim torna-se um comportamento. E um comportamento ruim cria outra noite ruim. Romper esse ciclo, gente, exige reparar a identidade de indicador. Depois, volta ao processo. Quantas conversas você iniciou? Quantas necessidades você ouviu? Quantas propostas você acompanhou? Ô Nila, tudo bem? Ó, Nila Cosméticos. Nila, eu quero aproveitar a sua presença aqui e convidar você e todo mundo da área da beleza. Porque agora, domingo e segunda agora, vai ter uma imersão chamada Direto ao Ponto, onde as pessoas do ramo da beleza, que cuidam da beleza exterior, vão trazer lá muito conteúdo. O Edson Beauty, que é um cara que é um referência na área da beleza, vai estar lá e me convidou. Domingo e segunda-feira agora aqui em Alphaville. E eu vou falar, né, se você tem um salão de beleza, se você tem produto, se você é alguém nessa área da beleza, você não pode perder essa imersão. Domingo agora e segunda aqui em Alphaville. Tá bom? Então volta comigo aqui, ó. O vendedor recebe alguns nãos, começa a prospectar menos. Como prospecta menos, conversa com menos pessoas. Como conversa com menos pessoas, vende menos. Como vende menos, acredita que perdeu a sua capacidade. Uma noite ruim se transforma em um comportamento. Escreve aí, comportamento. E um comportamento cria outra noite ruim. Romper esse ciclo exige separar a identidade do indicador. Depois você volta no processo. E aí começa a fazer pergunta. Quantas conversas você iniciou? Quantas necessidades você ouviu? Quantas propostas você acompanhou? Quantos clientes antigos você voltou a servir? Qual ajuste os nãos que você recebeu está pedindo? O não do cliente não define o seu valor. Escreve isso. O não do cliente não decide o meu valor. O cliente pode estar falando não para o seu produto, não para você. O não do cliente não define meu valor, mas pode oferecer informações sobre o preço, momento, confiança, comunicação ou adequação da proposta. Não transforme feedbacks em ferida. Aleluia! Não transforme feedbacks em ferida, transforme feedback em melhorias. Tenha humildade. Gente, para você entender isso, se você entender isso, que você precisa, qual é o ajuste que os nãos que você está recebendo no seu trabalho como vendedor, qual é o ajuste que esses nãos estão pedindo? O não do cliente não define o seu valor. Escreve, o não define o meu valor. Mas pode oferecer informações sobre o preço, momento, confiança, comunicação ou adequação da proposta. E aí eu falo para você, não transforme feedbacks em feridas, transforme informação em melhorias. Guardar o olhar de Jesus. Ele não vê apenas um pescador frustrado. Jesus vê o barco vazio
as redes sendo lavadas, vê o trabalho sem resultado, vê a experiência de Pedro, vê seu medo, vê a sua consciência de pecado, mas Jesus também vê aquilo que Pedro ainda não consegue ver. Aleluia! Um futuro, um chamado, uma vida que alcançaria outras pessoas. Pedro olha para si e diz, e em essência, tá? Afasta-te de mim. Jesus responde como? Não tenha medo. Essa resposta é central. Jesus não ignora a consciência de Pedro, mas também não permite que a vergonha determine o futuro dele. Quantos estão comigo aqui ainda? A vergonha talvez está dizendo assim para você, ó, afasta-te. Jesus responde ao medo que você tem e apresenta um chamado. Há pessoas que depois de verem a grandeza de Deus concluem apenas que não são dignas daquilo. É impressionante, né? Porque o Senhor nunca te culpa, Ele nunca te julga, Ele não te condena. Só que as coisas, gente, eu já peguei mentorado que fala assim, eu não sou digno. Não, elas falam assim, garoto, você não tem noção do que eu faço, você não tem noção do que eu penso, você não tem noção. E muitas pessoas são prostitutas, são pessoas que se arrependem, querem sair, mas o julgo, a culpa é tão grande que ela não consegue força para sair. Aí você tem que vir com uma dose do Senhor Jesus. Você tem que vir com um conteúdo poderoso que vai fazer a pessoa começar a respirar. Porque pessoas estão, eu vejo assim espiritualmente, pessoas atoladas num barril cheio, afogados. O barril que veio aqui é de merda, sabe? Mas eu não queria falar, mas eu tive que falar. Aleluia! As pessoas estão atoladas nas coisas e elas não se sentem dignas de sair daquilo, porque acham que não são merecedoras. Mas Jesus não revela a sua grandeza para esmagar Pedro, ele chama para segui-lo. Aleluia! O olhar de Jesus não nega quem Pedro é naquele momento. Alô, o Senhor não te nega, Ele não te condena. Quem que está te condenando? Quem que está te negando? Isso não vem de Deus. Você consegue entender, pelo amor de Deus? Deus, pelo amor de Deus, Deus, me ajuda aqui. Aleluia! O olhar de Jesus não nega quem Pedro é naquele momento. Enxerga também que em Pedro poderá se tornar sobre uma direção. E o chamado para pescar pessoas não deve ser entendido como manipular ou capturar gente para benefício próprio. No texto grego, a expressão utilizada carrega a ideia de capturar como vidas. O chamado aponta para pessoas sendo alcançadas para a vida e não para explorar, para alimentar a ambição de um líder. Vocês estão comigo? Isso confronta, inclusive, nosso modo de vender, liderar, comunicar. Pessoas não são números na sua rede. São vidas que precisam ser servidas com verdade. E talvez você aqui, né? Eu estou aqui no ambiente, né? E eu tenho os mentorados. Tem pessoas que têm mentorados. E aí tem aqui, ó. Pessoas não são números na sua rede. São vidas que precisam ser servidas com verdade. Escreve assim, ó, verdade. Vocês estão entendendo ou não? Hoje temos 5 movimentos aqui, ó. Parar, ouvir, tentar novamente, reconhecer e seguir. O que aconteceu? Parar, ouvir, tentar novamente, reconhecer e seguir. Agora a gente vai entrar nisso aqui, tá bom? Parar, reconhecer que a noite terminou e avaliar o que aconteceu. Parar não é desistir, é impedir que a pressa produza repetição inconsciente. Presta atenção, gente. Parar não é desistir, é impedir que a pressa produza repetição inconsciente. Ouvir.
Quem permite que apenas o cansaço, a experiência ou a frustração tenham voz, ouvir a palavra, a verdade dos números, uma pessoa madura, ou sinais que você ignorou. Tentar novamente. Gente, ouvir significa ter humildade, ouvir significa ter o coração ensinável, ouvir significa que você não é tolo. Aleluia! Quantas pessoas, quantos relacionamentos, quantos mentorados eu pego aqui de casais que a primeira reclamação é: ela não deixa eu terminar uma frase, ele não deixa eu terminar uma frase. Começa a falar e já atravessa. Eu já li Provérbios mais de 2 anos, todos os dias em live. Isso fala que revela uma característica de tolo. O tolo é aquele que não deixa o outro nem terminar uma frase, já atravessa. Aleluia! Tentar novamente, não repetir por teimosia. Vocês estão comigo ainda aqui ou não? Agir de novo a partir de uma nova direção. Reconhecer. Quando o resultado vier, reconhecer a fonte e também os parceiros. Reconheça, seja grato, honre as pessoas. Quantas pessoas que passam pela gente, colhe o fruto, vai embora e nunca mais lembra, esquece. Tá tudo bem, eu nem coloco mais expectativa nisso. Mas quantas pessoas ficaram de gravar um testemunho e não fizeram? E tá tudo bem, se você tá bem, amém. Não repetir por teimosia. Agir de novo a partir de uma nova direção. Reconhecer. Quando o resultado vier, reconhecer a fonte e também os parceiros. Não transformar a resposta em orgulho. Alô, escolhidos! Você que está aqui, caindo de paraquedas aqui, é convidado da Alice. Gratidão, Alice, né, por parar hoje, na sua madrugada aí, para assistir essa live e compartilhar com as pessoas. Sou grato pela sua vida, meu irmão. E aí, dizer que essa live, ela é uma sequência de lives. Nós estamos falando dos milagres de Jesus. Estamos entrando aqui nas cenas e trazendo para o nosso comportamento do dia a dia. E amanhã, 6h37, tem mais. Então vamos lá. Seguir. Entender que o resultado não é o destino final. Existe um chamado maior do que a dor. Presta atenção. Existe um chamado maior do que simplesmente encher a própria rede. Trazendo para um outro texto aqui que não está aqui, mas uma coisa que eu senti de falar. Muitas vezes você está olhando para a sua dor e acha que você está sofrendo à toa. Você acha que você sofre à toa? Deus permite que você passe por situações para preparar você para um próximo nível. Tem muitas pessoas que ficam botando foco só na dor e não buscam solução, não buscam ajuda, não quer sair, não quer resolver e continua na mesma. A sua ferida curada vai virar uma cicatriz que vai servir para curar outras pessoas. Qual é o seu movimento hoje? Parar, ouvir, tentar novamente, reconhecer ou seguir? Vocês estão entendendo ou não? Tem muitas pessoas que estão passando por processos e aí nesses processos está demorando. Escreve todo mundo assim, vai. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de morada. Se você, aleluia, se você montou uma tenda no deserto, recolhe isso aí hoje em nome de Jesus. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de morada. A dor que você está passando, Deus não te dá nenhuma dor que você não suporta passar. Se Ele permitiu que isso acontecesse, é porque você precisa rever algumas coisas na sua vida e entender que isso é só uma fase e ela já passou. Escreve assim, ela já passou. Aleluia. E ela já passou. Agora, existe o quê? Uma missão de 24 horas. Por quê? Vamos falar a verdade? Live tem de monte, principalmente no TikTok. Live tem de monte. Instagram, não sei se tem tanta live tão assim, né? Mas assim, conteúdo, você já tem demais. Tem muita gente que assiste live o dia inteiro. Vou te falar uma coisa. Existem pessoas com mentalidade obesa. O que é isso, garoto? Mentalidade obesa. São pessoas que ouve muito, mas não colocam em prática. E agora na live vai ter um negócio que eu chamo de missão de 24 horas. Para você fazer só hoje.
Aleluia. Só hoje. Você está preparado ou não? E quem quiser receber o mapa mental dessa live, eu posso entregar para você. Luzinete, vem no Instagram, coloca aqui o zap para a pessoa mandar um oi e receber. Por gentileza. Existe o mapa mental dessa live. Para o negócio, para o relacionamento, para a família, para o vendedor. Presta atenção. Agora vamos lá. Uma missão de 24 horas. Se você não quiser entrar no grupo, tá tudo bem. Se você quiser ficar aí, pega um papel e uma caneta agora. Que você vai anotar agora. Pega um papel ou abre o bloco de notas e responda com honestidade. Primeira pergunta. Qual rede voltou vazia e qual conclusão eu tirei sobre mim por causa disso? Isso é uma missão de 24 horas. Hein? Quem acompanha a lista sabe o que é missão. Missão tem que ser cumprida. Missão dada é missão cumprida. Então pega essa missão aí. Primeira pergunta da missão de hoje. Qual rede voltou vazia e qual conclusão eu tirei sobre mim por causa disso? Primeira coisa. A segunda pergunta. O que é fato e o que é interpretação emocional? O fato pode ser a meta que não foi alcançada. A interpretação pode ser eu nunca serei capaz. Vou repetir. Segunda pergunta. O que é fato e o que é interpretação emocional? O fato pode ser a meta que não foi alcançada. A interpretação pode ser eu nunca serei capaz. Terceira pergunta. Qual nova direção preciso ouvir antes de simplesmente repetir o mesmo esforço? Você está perguntando, Danube, é isso? Qual rede voltou vazia e qual conclusão eu tirei sobre mim por causa disso? Terceira pergunta. Qual nova direção preciso ouvir antes de simplesmente repetir o mesmo esforço? Porque tem gente que erra e vai lá e erra de novo, fazendo a mesma coisa. Albert Einstein fala assim, insanidade é querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. A terceira pergunta para você é, aleluia, qual nova direção preciso ouvir antes de simplesmente repetir o mesmo esforço? Quarta pergunta. Quem preciso chamar antes que a minha rede ou meu barco se rompa? Uau! Quem preciso chamar antes que a minha rede ou meu barco se rompa? Se você está aqui e quer essas perguntas, que é o mapa mental da live, manda um oi nesse zap aqui que o time vai mandar para você. Agora transforme uma resposta em ação, mensurável para as próximas. Gente, eu te passei aqui algumas perguntas e não precisa colocar todas as perguntas em prática. Presta atenção. Agora transforme uma resposta em ação mensurável para as próximas 24 horas. Marcar uma conversa, revisar os números, retomar 5 contatos, pedir orientação, delegar uma responsabilidade, descansar antes de tomar uma decisão definitiva, ou admitir que precisa de ajuda. A Tati falou, gratidão, pastor. Eu não sou pastor, Tati. Eu não sou pastor, tá bom? Mas tá tudo bem. Ou admitir que precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda hoje? O código do milagre de hoje é, presta atenção, uma rede vazia não define quem você é. Ela revela onde você precisa de uma nova direção. O código da live de hoje é, uma rede vazia não define quem você é. Ela revela onde você precisa de uma nova direção. Repete comigo aí, ó. Minha noite não governa minha manhã. Minha noite não governará a minha manhã. O meu resultado não definirá a minha identidade.
A minha experiência não fechará meus ouvidos. Eu não afundarei sozinho para proteger a minha aparência. Eu não afundarei sozinho para proteger minha aparência. Eu ouvirei, obedecerei e seguirei. Aleluia! Talvez você tenha trabalhado a noite inteira. Talvez a sua rede esteja vazia, talvez você esteja cansado de cantar. Mas Jesus não encontrou Pedro em um cenário organizado para impressionar. Aleluia! Encontrou depois de uma noite sem resultado. Ele entrou no barco, ensinou a partir dele, deu uma direção, revelou a sua autoridade, falou ao medo e apresentou um chamado. Aleluia! O fim daquela noite não foi o fim de Pedro. Foi o ambiente no qual ele começou a enxergar Jesus e a si mesmo de outra maneira. Você não é. Você não é o que te falaram. Você é aquilo que Deus falou. Tem muitas pessoas presas àquilo que as pessoas falaram para você. E isso acontece muito na infância, gente. Você não é ninguém. Você é fraca, você é fraco. Você nunca vai ter ninguém. Nunca ninguém vai querer você. Você é um lixo. Tem gente que ouviu na infância, maldita hora em que fui ter você. Cala sua boca, fica quieto. E hoje são pessoas caladas, que não conseguem nem comentar numa live. O fim daquela noite não foi o fim de Pedro. O fim daquela noite não foi o fim de Pedro. Foi o ambiente no qual ele começou a enxergar Jesus e a si mesmo de outra maneira. Seja sincero, qual é a maneira que você estava se enxergando quando você chegou nessa live? Escreve assim no chat assim, ó. Minha noite não governará a minha manhã. Vamos orar, gente? Aleluia! Senhor, papai, nós colocamos, Senhor, diante de Ti as nossas redes vazias, o nosso cansaço, as nossas conclusões que tiramos depois de uma noite sem resultado, papai. Nos dá sabedoria para reconhecer os fatos sem transformar fracassos temporários, papai, em identidade. Livra-nos da arrogância que não ouve, da vergonha que nos afasta, do isolamento que rompe redes e do medo que nos paralisa as decisões, papai. Ensina-nos a preservar aquilo que ainda será usado, a ouvir a Tua direção e agir com responsabilidade, papai. Mostra-nos que nós precisamos um do outro e que o barco nos dá humildade para pedir ajuda, Senhor. Quando a resposta vier, não permita, Senhor, que nós nos apaixonemos mais, aleluia, pelo resultado do que pela Tua presença. Eu vou repetir isso. Quando o resultado vier, Senhor, não permita que nós nos apaixonemos mais pelo resultado do que pela Sua presença. Aleluia. Que o nosso trabalho, a nossa empresa, a nossa liderança, as nossas vendas e os nossos relacionamentos sejam lugares nos quais a Tua verdade produza vida, Senhor. Fala ao nosso medo, reposiciona, papai, o nosso chamado. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém? Bom, hoje nós vimos homens que trabalharam a noite inteira e não tiveram resultado. Na próxima live, amanhã, 6h37, nós encontraremos outra dor, outros comportamentos e novos padrões invisíveis diante de olhar de Jesus. Não permita que uma noite sem resultado convença você de que Jesus terminou sua história. Aleluia. Hein? Quem está aqui pela primeira vez, digita 1.
Existe o cansaço produzido pelo trabalho e outro produzido pelo trabalho sem resultado. Antes de encher a rede, Jesus ocupou o espaço no barco. A vergonha diz para você, afasta-se. Jesus responde ao medo e apresenta um chamado. Que Deus abençoe vocês, gente. Gratidão pela sua vida. Você que está assistindo pelo YouTube, né? Você que ainda não me segue no YouTube, Fábio Garufe. Vai lá no YouTube, se inscreve no canal. Isso é uma sequência de lives. Tem uma sequência de lives que nós fizemos lá, que foram Maratona da Sabedoria, está lá no YouTube. Nós também já lemos o livro Mais Esperto que o Diabo, também está lá no YouTube. Tem uma sequência de lives lá. Então, se você quer alimentar a sua alma, quem está feliz aqui? Quantos estão felizes aqui hoje? Fala comigo aí. Eu estava vendo os comentários aqui, olha só quanta gente digitando olha. Gratidão, viu, Alice, por esse transbordo. Né? Quem veio da Alice aí? Quem veio pela Alice, coloca a bandeira dos Estados Unidos aí. Quem veio pela Alice, coloca a bandeirinha dos Estados Unidos aí. Gratidão, viu, Alice? Gratidão, minha irmã. Quem veio pela Alice? Ó, a Lourdinha falou que tá feliz. A Maria Aparecida falou que tá feliz. A Geisa veio pela Alice. Ó, a Tati, olha quantas pessoas vieram pela Alice. Gratidão, minha irmã. Deus abençoe. Gente, é isso, né? Se você quer receber o mapa mental dessa live, você manda um oi nesse zap aqui. E aí você vai. Olha só quanta gente, que legal. Se você quer receber o mapa mental dessa live, manda um oi nesse zap. Eu vou te mandar o mapa mental, independente de você entrar no grupo ou não, tá bom? É um compromisso que eu faço com você. Você vai mandar um oi, eu vou te mandar o mapa mental dessa live. Olha quanta gente que veio da Alice. Olha Alice. Gratidão, minha irmã. Muito bom. Muito feliz. Olha só que legal, gente. Isso é o verdadeiro transbordo. Deus abençoe, viu? E o café tá frio. Eu falo assim, quando o café tá frio é porque a live é boa. Se o café tá frio, a live é boa. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Ó, eu vou deixar essa live salva no Instagram. Eu não deixo, mas eu só vou deixar. Tá bom? Deus abençoe, gente. Fica com Deus. Gratidão pela vida de vocês. Você que tá no TikTok, obrigado pelos quase 35 mil curtidas no TikTok. Quem não me segue ainda, começa a me seguir. Tá bom? Oi, Marta. Deus abençoe, minha irmã. Gratidão, gente. Fiquem com Deus. Fiquem na santa paz de Deus. E a gente volta amanhã, 6h37 da manhã, horário do Brasil. Tá bom? Tchau. Deus abençoe. Glória a Deus, Senhor. Vou ver todo. Vai lá. Segue lá no YouTube. Ativa o sininho da notificação, ó. Agora eu liberei aqui o outro celular, ó. E aqui tem... Lá no YouTube tem uma coisa chamada playlist. Quando você clica na playlist, ó, tem a Maratona da Sabedoria, tem as lives, ó, do livro Mais Esperto que o Diabo. E ó, a maratona, clica na Maratona da Sabedoria, olha quantas lives tem, ó. Tem 31 lives aqui de provérbios com a visão de Napoleão Hill. Oi, Carmen, Deus abençoe. Tchau, gente. Fica com Deus, viu?